consegue se mover pela tristeza, pela angústia, pelo sentimento de traição. Se você for acreditar no que está sentindo, você não avança. Essa é a verdade. Salmo 125. Famoso salmo, todo mundo aqui conhece. Mas talvez você não tenha algumas informações importantes que vão mudar a sua forma de ver isso aqui. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É que Davi, quando escreveu os Salmos, quando ele declara isso aqui, ele está na fase de maior medo da sua história. Ele está sendo perseguido por Saul, ele está escondido em cavernas, como no deserto de En-Gedi. Davi está passando por uma fase onde o medo era uma realidade, porque imagina, mesmo você tendo fé, mesmo você acreditando em Deus, saiu uma ordem do homem mais importante da nação, o rei, dizendo: você vai morrer. É muito fácil você lidar com medo quando a ameaça vem de baixo, mas quando a ameaça vem de cima, a probabilidade de acontecer é muito grande. Então o medo, ele deixa de ser fantasioso, porque a maioria dos nossos medos são fantasias, e torna-se real, porque realmente essa pessoa que ameaçou pode cumprir o que está falando. O inimigo se aproveita muito das nossas debilidades mentais para jogar fantasias, por exemplo, medos que não são reais. Quem aqui já teve muito medo de uma coisa que nunca aconteceu? Fala: meu Deus, eu vou ser mandado embora, meu Deus, minha família vai acabar, meu Deus, eu vou perder tudo, meu Deus, isso nunca aconteceu. Mas você sofreu muito por causa disso. Quem? Várias pessoas, claro. Porque o nosso inimigo se aproveita da nossa debilidade emocional. Todos nós aqui temos debilidades nas emoções e na mente. Ele se aproveita disso para instalar fantasias, para colocar um medo que não existe e colocar um nível de medo que nem se fosse real aquele problema você teria. Ou seja, quando o problema é fantasioso, você sente mais medo do que sentiria se fosse real. O inimigo se aproveita muito disso para paralisar a vida do ser humano. Pessoas que iam viver um novo, mas não conseguiram, porque o medo paralisou. Davi não estava aqui debaixo de uma fantasia, ele estava debaixo de um medo real. O rei Saul realmente queria matá-lo. Davi entra em profunda angústia. Você vai ler o livro de Salmos, você vai ver Davi declarando coisas: eu queria ter asas como a pomba para poder voar e desaparecer daqui. Você vai ver Davi falando: eu estou num lamaçal, meus ossos estão enfraquecendo, mas o Senhor vai ser minha força. Ao mesmo tempo que ele revela o coração, eu estou mal, eu não estou bem, ele sempre revela também o que ele está acreditando. Isso demonstra que Davi acreditava numa coisa que é o título da mensagem de hoje. O que ele sentia era diferente do que ele acreditava. A mensagem de hoje é: o que eu sinto não é o que eu acredito. Eu sinto medo, mas eu acredito que eu já venci isso. Eu sinto que não vai dar, mas eu acredito que já deu. Eu sinto essa perseguição, mas eu já acredito no livramento. O que eu sinto não precisa ser o que você acredita. O que você sente não precisa ser o que você acredita. O que eu sinto não precisa ser o que eu acredito. Ou seja, são duas coisas diferentes. Não confunda, por favor, não confunda o que você sente com o que você acredita. Porque se você sentir medo e acreditar no medo, aí começou o seu problema. E o medo é a maior ferramenta do nosso adversário para paralisar sonhos, projetos, propósito, ministério, família, nossos avanços, nossa vida financeira. O medo é a maior armadilha que tem, porque o medo, ele consegue trabalhar na fantasia. Ele consegue colocar coisas que não são reais na sua mente, e realmente aquilo fica muito intenso e você não consegue avançar. Você só declara o que sente. Que chato, que casamento ruim, tô mal, meu salário não aumenta. Você só declara o que sente, você nunca declara o que acredita. Davi escreveu os Salmos declarando que ele acreditava. Ele deixa claro que ele não estava bem. A gente vai ler em vários salmos que Davi não estava bem. Ele se sentia oprimido, angustiado, mas ele declarava o que acreditava. E é quando você declara o que acredita que você sai daquilo que está sentindo. Anota, é quando eu declaro o que eu acredito
que eu saio da situação que eu estou sentindo. Nós precisamos entender que essa palavra aqui, de Davi, nos ensina que ele estava sentindo medo, ele estava sentindo angústia de estar sendo perseguido, de estar dentro de uma caverna num deserto. Mas o que ele estava declarando, por 3.000 anos a gente está lendo. Salmo 121, Davi diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Davi era muito bom em conversar com ele mesmo. Naquela época não tinha terapeuta, né? Naquela época não tinha psicólogo. Então ele fala: meu Deus, eu estou mal porque eu não marquei meu psicólogo. E Davi que se resolveu sozinho. Ele conversava com ele mesmo. Ele falava o seguinte: por que estás abatido, a minha alma? Por que choras no meu coração? Você não sabe que Deus vai dar livramento no final? Ele mesmo convencia ele. Tipo assim, o medo vinha, aí ele usava argumentos para diminuir o medo. Ele falou assim: você não sabe que no final Deus vai te dar livramento? Você não sabe que no final vai dar certo? Para que você está abatido dessa forma? E aqui ele diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Essa pergunta ele está fazendo para quem? Para ele mesmo. De onde vai vir o meu socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que meus pés vacilem, e não vai dormir aquele que guarda. Davi sempre dá uma ideia da situação dele e depois ele faz o que ele declara. Ele começa a escrever o que ele acredita. Ele faz o que declara, não, ele declara o que acredita. Primeiro ele fala: estou aqui olhando para o monte, não sei de onde vai vir meu socorro. Aí ele começa a declarar o que acredita. Quer saber? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme. Ele vai ser a minha sombra direita. Ele vai guardar minha alma. Ele vai me proteger. Ele não dorme. Pronto. Por isso que ele sai do deserto para o trono. Eu quero declarar que você vai sair do deserto para o trono, porque você não vai se mover pelo sentimento, mas vai se mover pelo que acredita. Você não vai declarar o que está sentindo, senão você só vai falar coisa mal, ruim, coisa péssima, coisa negativa. Você vai declarar o que você acredita. Chegou esse momento, chegou a hora de a gente andar pelo que crê e não pelo que vê, andar pelo que acredita e não pelo que sente, senão nós nunca vamos ter resultados nem parecidos com o de Davi. Eu me movo pelo que eu acredito. Eu não tenho resultados por causa da minha capacidade, eu tenho resultados porque eu não acredito nos meus sentimentos, eu acredito no que está escrito. Porque se fosse pelos meus sentimentos, eu não poderia nem estar aqui. Se você for acreditar no que está sentindo, você não avança. Essa é a verdade. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui. Deus te colocou aí do outro lado dessa tela, porque Ele tem uma palavra para você. Chega de se mover pelos sentimentos. Chega de se mover pela tristeza, pela angústia, pelos sentimentos de traição. Chega de se mover por causa das palavras malditas que foram lançadas contra você. Chega de se mover por causa do sentimento de humilhação. Chega de se mover por causa das feridas emocionais, por causa desse buraco na alma. Comece a se mover a partir de agora pelo que você acredita. Você pode estar ferido de verdade, mas se você acredita que vai sair daí dessa ferida, Deus vai te tirar. Você pode estar realmente abalada com a humilhação, abalada com a traição, mas se você acredita que Deus vai restaurar isso, Ele vai restaurar. Não é o que a gente sente, é o que a gente acredita. Não é o sentimento, a emoção negativa que está aqui dentro pulsando, é o que a gente crê. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar. Eu acredito que eu vou ter uma vida de paz e prosperidade. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus prospere. Que Deus leve vocês a outro nível. Que Deus leve a família de vocês para outro nível. Que nenhum mal encontre o endereço da casa de vocês. Nenhum mal encontre o endereço do negócio de vocês. E que tudo que vocês colocarem à mão possa prosperar em nome de Jesus.